Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 22 de junho de 2025. O título da nossa pastoral, da nossa reflexão, é o seguinte: a identidade do povo de Deus. O versículo que vai nortear a nossa reflexão encontra-se em 1 de Pedro 2,9, que diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu começo a nossa reflexão, irmãos, com uma pergunta: quem nós somos? Saber a nossa identidade é muito importante. Ela nos caracteriza e nos distingue das pessoas. Somos cristãos, seguidores de Jesus. Aliás, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Veja que identidade forte e impactante nós possuímos. É bem verdade que a palavra cristão é abrangente e pode até estar desgastada na nossa sociedade, na nossa cultura. Parece que todo mundo se encaixa nessa descrição, nessa categoria de cristão. Católicos, evangélicos e até outros grupos. Pelo menos é o que aponta o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos seus apontamentos. Mas isso é verdade? Como distinguir essa nomenclatura cristão? No texto ou no versículo transcrito acima do nosso boletim, 1 de Pedro 2,9, vemos a nossa identidade. Pedro deixa clara esta questão. O texto começa com uma conjunção adversativa, aonde o apóstolo diz: vós, porém. Ele estava falando dos descrentes ou dos desobedientes, conforme o versículo 8 desse mesmo capítulo 2. Eles rejeitaram a pedra, versículo 7, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, diz o apóstolo Pedro. Pedra na qual nós sabemos que é Jesus. A pedra de tropeço, posta no versículo 8. Diante disso, ele apresenta a nossa identidade. Se por um lado tem aqueles descrentes, os desobedientes, que não seguem a palavra de Deus, por outro lado há um povo, há uma identidade a ser revelada. E ele apresenta nesse versículo algumas verdades importantes e que mostram precisamente, cirurgicamente, a nossa identidade. Pelo menos 4 verdades são destacadas e eu passo a mostrá-las ainda que brevemente para os irmãos. A primeira coisa sobre a nossa identidade que ele mostra é que nós somos raça eleita. Pedro diz no versículo 9, vós, porém, sois raça eleita. A Bíblia apresenta 2 tipos de raça. Existe a raça de víboras, que foi descrita por João Batista, lá em em Mateus 3,7, João Batista chama aqueles religiosos de raça de víboras. E também existe a raça eleita, apresentada e descrita aqui pelo apóstolo Pedro. Isso significa que fomos escolhidos ou eleitos por Deus. De acordo com a palavra de Deus, essa escolha, essa eleição divina se deu antes da fundação do mundo. E é interessante observar que, mesmo sem merecer, somos ou fomos escolhidos. Sem merecer porque somos pecadores, transgressores da lei, necessitamos do Senhor, pecamos a todo instante, falhamos e desobedecemos ao Senhor o tempo todo. Raça eleita é a primeira descrição feita por Pedro sobre a nossa identidade. Segunda verdade, somos sacerdócio real, Pedro diz. Como sabemos, o sacerdócio vem do Antigo Testamento. Arão, o irmão de Moisés,
foi o primeiro sacerdote ou o primeiro sumo sacerdote da história. E isso atravessa séculos. Já mais próximo de nós, na Reforma Protestante do século XVI, dentre outras coisas que ela defendeu, ela defende a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todo cristão é um sacerdote diante de Deus. Nós não precisamos mais da figura do sacerdote ou do sumo sacerdote, como era Arão, por exemplo, e os seus descendentes. Todo crente é um sacerdote e todo crente tem um livre acesso à presença de Deus através do nosso mediador pleno, único e suficiente, Jesus Cristo. Todos podem orar pela mediação de Jesus, o sumo sacerdote perfeito que penetrou os céus, na linguagem de Hebreus capítulo 4. Terceira verdade, Pedro diz que nessa identidade nossa, nós somos nação santa. Somos o povo de Deus. Somos uma nação composta de muita gente. Uma nação, um povo. Muita gente está incluso, englobado aqui nessa descrição de nação. Outra palavra interessante é o termo santo. A palavra santo no conceito reformado não significa sem pecado. Santo para nós não é alguém que está numa categoria elevada, alguém que viveu mais próximo de Deus, alguém que, por ter uma vida ilibada, pode ser canonizado e colocado numa categoria superior. Não. Santo para nós significa separado, separado do mundo para fazer e viver a vontade de Deus. Você e eu somos santos, escolhidos, separados para fazermos a vontade de Deus. Somos uma nação santa que contrapõe o pecado, não é uma nação impura, é uma nação de santos. E a quarta e última verdade que Pedro coloca nesse versículo é que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Que maravilha, que bênção isso! Pertencemos a Deus, somos povo dele. Isso é um privilégio imenso para nós, pertencermos ao Senhor, sermos propriedade exclusiva do nosso Deus. O Senhor, na palavra de Deus, é dito que tem zelo, Ele zela por nós. A Bíblia nos ensina ainda que nós somos selados com o Espírito Santo. Quem vai nos ensinar isso é o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios. Lá em Efésios 1,13, Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, o dia da salvação. Que bênção é pertencer e ser propriedade de Deus. Somos marcados, selados, temos o selo de Deus, o Espírito Santo, habitando no nosso coração, nos convencendo do juízo, da justiça e do juízo, como dissemos. Finalmente, depois de apresentar a identidade do povo de Deus com essas marcas distintivas, esses 4 adjetivos tão bons e tão valiosos, Pedro agora mostra o propósito dessa identidade. Na expressão final do versículo, quando ele coloca a fim de proclamardes, esse a fim mostra propósito, objetivo, finalidade. Isso significa que com essa qualificação apresentada, esses 4 itens apresentados, devemos falar das virtudes de Deus para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Deus nos fez assim, nos personalizou com essa identidade, e é preciso que nós proclamemos, que nós falemos das virtudes de Deus. As virtudes de Deus falam das suas qualidades, dos seus atributos, daquilo que Ele é, de quem Ele é, do que Ele faz e do que Ele representa na nossa vida. Se somos o que somos, é para proclamarmos as virtudes do nosso Deus. Eu encerro essa palavra pastoral te encorajando a valorizarmos a nossa identidade em Cristo.
somos dele. Nos tornamos importantes por causa dele e não por algo que tenha em nós, não por algum mérito nosso, mas apesar dos nossos deméritos, Deus nos valoriza e nos dá uma identidade. E por fim, também te encorajo para que proclamemos as virtudes desse Deus maravilhoso que nos deu essa identidade clara, cara e maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija e nos faça sempre observar a nossa identidade, a identidade do povo de Deus. Que Deus nos abençoe.